Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso conteúdo da nossa disciplina análise de custos e hoje abordaremos sobre o conceito de custo padrão, tá? Nós vamos falar então de uma ferramenta de gestão de custos que é o custo padrão. Então é o que? O custo padrão? Ele é um custo que ele é estabelecido pela empresa como uma meta, né? Então ele estabelece um padrão de custo como meta a ser seguida, a ser perseguida para os seus produtos, né, dentro da sua linha de fabricação. Isso leva em consideração, né, as características tecnológicas do processo produtivo da empresa, dos produtos, a quantidade, né, e o preço dos insumos que são necessários para a produção, e bem como o volume que ela vai processar desses produtos. Segundo aí o Neves e Viceconte, ou seja, segundo a literatura, né, existe três tipos de custo padrão. Existe o custo padrão ideal, o custo padrão estimado e o custo padrão corrente. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de custo padrão, tá? Então o custo padrão ideal, ele é um custo, né, que ele é determinado de uma forma bastante científica pela principalmente pela engenharia de produção da empresa. Então, o pessoal da engenharia de produção faria então o que? Com base em dados mais científicos, né, mais bem embasados, determinar, né, um quantitativo de custo, né, para os seus produtos e processos como o custo ideal. Então ele vai planejar isso e vai assim chegar num quantitativo de custos para o seu processo e para os seus produtos. Então é uma forma assim de você estabelecer um custo meta, né? Ou seja, o padrão que a empresa deve ter de custo. E aí ele vai isso aí seria a projeção, né, o custo padrão. E aí a empresa começa então no seu processo produtivo. E aí vai comparar o custo real, aquilo que realmente aconteceu na empresa, com o padrão. Né? Se estiver acima do padrão, é preciso rever, né, por que, que isso está acontecendo. Ou isso é falha no processo produtivo, ou pode ser também que o custo padrão que foi definido pode ter sido também feito com bases bastante conservadoras, né? Então precisa ser analisado. Se o custo estiver realmente muito abaixo, então você pode abaixar a régua aí do custo padrão e definir uma meta um pouco menor. Então é isso que é a ideia de custo padrão, tá? Então, dentro do custo padrão ideal, observa-se que as condições ideais da qualidade dos materiais, da eficiência da mão de obra, né? Então eu tenho que fazer isso de modo científico, observando aí então as quantidades, né, ideais de matéria-prima que eu vou utilizar, a qualidade desses materiais, qual a eficiência da mão de obra que eu tenho, que eu disponho, fazer tudo isso com o mínimo de desperdício de insumos possível. Então eu devo que trabalhar essa questão do desperdício também, porque isso acaba sendo elevando o custo de produção. Pode ser considerado como uma meta de longo prazo para a empresa. Então ela define essa meta de custo, né? E isso talvez tenha alguma dificuldade de ser implementado, de ser atingido isso dentro de um curto prazo, porém, no longo prazo isso tende a acontecer, né? Então, existem algumas dificuldades aí para atingir isso, né, num curto prazo, tendo em vista aí deficiências na qualidade dos insumos, no uso da quantidade de insumo, da qualidade da mão de obra, da eficiência da mão de obra, que de repente preciso treinar melhor a mão de obra, né, para que ela se torne mais eficiente. Então são um conjunto de circunstâncias que precisa ser observados, corrigido aí os desvios para que se consiga atingir aí esse custo ideal, vamos assim dizer, tá? Aí tem o custo padrão estimado, né? Então ele é uma forma mais simples, né? Então ele é determinado de uma forma mais simples, através de uma projeção para o futuro, da mesma forma como o ideal, baseado numa média daquilo que já foi observado no passado. Então eu olho a média do meu custo real é, passado e com base nisso, então eu vou estimar um custo
padrão aí, olhando aí alguns gargalhos que pode ser contornado, que pode ser solucionados, né? Reduzindo deficiências na produção, qualificando melhor a mão de obra, corrigindo desperdícios. Então, com base nisso que eu vou estimar esse custo padrão. Não é muito baseado em questões mais científicas, mas não deixa de ser um critério mais simples, porém válido, né? Então, observar, né, se houve uma diminuição no desperdício de materiais, né? Então, eu teria que corrigir isso. Se eu melhorei a eficiência da minha mão de obra, né? E também eu posso buscar insumos com preços, né, um pouco menores, né? Então, buscar alternativas de aquisição de insumos que possam custar menos. Então, com base nisso, eu vou estimar o meu custo, né, com base numa média passada, né, do meu custo real e tentando aí eliminar esses gargalos como estão apontados aí, ou seja, desperdício de materiais, melhorar a produtividade da mão de obra, buscar insumos com menor preço. Com isso eu consigo então reduzir o meu custo, o custo de produção. E aí nós temos o custo padrão corrente, né? O custo padrão corrente é, que ele está entre, né, o que a gente chama do custo padrão ideal e o custo padrão estimado, né? Então, para a sua fixação, ou seja, para determinar esse custo corrente padrão, né, precisa fazer estudos, né, para avaliar aí a eficiência da produção. Ou seja, não é só no corrente, ou seja, em todos os sistemas de custo padrão, a gente deve buscar aí avaliar a eficiência da produção, né? Leva em consideração que essas deficiências, né, elas possam existir, né, mas que não possam ser sanadas no curto prazo. Então eu vou identificar essas deficiências e tentar saná-las. Às vezes não é possível fazer isso num curto prazo, num prazo muito curto, mas no médio e longo prazo é possível fazer essas correções, né? Então, isso é considerado como um objetivo, né, de curto e médio prazo da empresa, aquilo que eu disse, né? Então, a gente procura sanar as deficiências aí no médio e longo prazo, de forma que a gente consegue chegar nesse custo corrente. É considerado aí o mais adequado para fins de controle, né? Então, aí a empresa que deve julgar, dependendo da sua complexidade, qual é o modelo que ela vai adotar para definir o seu custo padrão. Se é o corrente, se é o estimado, se é o ideal, né? Então, ela pode fazer isso de várias formas. Aquilo que tiver mais assim, a seu alcance, né? Geralmente, uma empresa que tem pessoal da engenharia de produção, né, no chão de fábrica, gerenciando as linhas de produção ou gerenciando a produção, consegue fazer isso mais facilmente, tendo em vista a especialização desse pessoal, né? Pessoal da engenharia de produção. Mas isso não tira o mérito aí de profissionais de outras áreas. Aí nós vamos ver alguns exemplos, né? Então nós temos aí uma comparação do custo real com o custo padrão, né? Então, o exemplo. O que é o custo real? O custo real é aquele custo que a empresa acontece na empresa. Ela vai produzindo, vai consumindo matéria-prima, mão de obra, materiais, energia e outros elementos. Logicamente, isso no final se chega num montante de custo. Então é o custo que aconteceu, é o custo corrido processado aí num determinado período. Então, esse é o custo real, é aquele que aconteceu de fato dentro da empresa, né? Então, como o custo padrão ele é uma previsão, ele é uma estimativa de custo, né, que a empresa deve buscar atingi-lo, né, num prazo, num médio prazo aí, né? Então a gente compara isso com o custo real e aí a gente chega em algumas conclusões, né? Se no período em que o custo padrão for inferior ao custo real, então está acontecendo uma situação desfavorável, né? Ou seja, aquilo que eu previ, que é o custo padrão, está abaixo daquilo que aconteceu de fato, a situação para a empresa foi desfavorável. Ela acabou tendo um custo maior, incorrendo um custo maior do que aquela que ela preveu, né? Que ela fez de previsão. Então eu preciso rever,
né, todo o processo. Ou seja, ou eu não consegui sanar os gargalhos, né, de desperdícios, de qualificação de mão de obra, de buscar matéria-prima com menor preço, para ter um custo real menor do que o padrão ou igual ao padrão, ou então eu fui muito conservador em definir o padrão. Então eu preciso olhar aí os dois lados, tá? Então é preciso a empresa olhar os dois lados. Agora, se no período o custo padrão ele for superior ao custo real, então ocorre uma situação favorável, ou seja, aquilo que eu previ, que a empresa preveu de custo, né, está acima daquilo que aconteceu de fato, então, ou seja, a empresa está trabalhando dentro de uma situação favorável. Então, é isso que se busca quando se define um modelo de custo padrão. Aqui nós temos a situação, né? Então eu tenho aqui os custos e as variações, né? Então eu tenho um custo padrão, a empresa incorreu em 235 reais, vamos dizer assim, de custo padrão, enquanto que o real foi 290, né? Então o que aconteceu? Aquilo que ela estimou de custo era 235 e aquilo que realmente foi praticado, aquilo que realmente aconteceu na empresa foi 290 reais. Então, nessa situação, a situação foi desfavorável para a empresa em 55. Então, aqui precisa rever todo o processo, tá? De estimação de custo padrão, bem como rever todo o processo de produção para ver se não está acontecendo alguns problemas aí de desperdício, de falta de treinamento e qualificação dessa mão de obra, se os custos que eu estimei realmente, ou seja, eu não consegui buscar matéria-prima um pouco mais barata, então eu preciso rever os problemas. Ou o problema pode estar aqui na execução do processo de produção, com algumas deficiências, e eu não consegui corrigir, ou então a definição do padrão ficou subestimada, vamos assim dizer. Ah, eu projetei uma matéria-prima no valor X, mas no mercado não existe matéria-prima nesse valor, custa mais. Logicamente, isso pode comprometer aí essa projeção que foi feita. Tá? Por outro lado, eu projetei um custo padrão de R$ 270 e a empresa realmente gastou ou incorreu num custo de 208. Então, aqui no caso, a empresa tem uma situação favorável de R$ 62. Então, isso aqui mostra que aquilo que ela projetou, ela está conseguindo produzir, né, dentro de um custo abaixo da projeção. É isso que se busca quando se faz um sistema desse de custo padrão. Porque senão, se a empresa não fizer uma estimativa de custo, né, aí fica um pouco à deriva e às vezes ela não consegue perceber problemas que ela pode ter na linha de produção. Então, definir uma meta, eu acho que isso é importante, porque ela pode comparar essa meta com aquilo que realmente foi executado. Então, ela consegue, como se diz assim, identificar deficiências no sistema de produção. Por exemplo, ainda, o custo padrão, né, também conhecido como standard, né, o modelo standard, né, que é o modelo padrão, apoia-se no princípio da administração por exceção. Não é uma regra, ela é uma exceção, né? Então, de certa forma, aqui como a gente falamos, ele é um custo que foi planejado, né? Portanto, permite, né, através de comparações com o custo real, determinar variações, né, no custo para mais ou para menos, né? Então, aquilo que a gente viu naquela tabelinha anterior. Permitindo aí, né, após as comparações, fazer análise, né, dessas variações e avaliar, né, a eficiência da organização. Ou seja, se eu tenho um custo padrão que está abaixo do custo real, eu preciso rever, né, o processo de produção. Se o meu custo padrão está acima do custo real, parabéns, né? Porém, eu devo também analisar para ver se eu não consigo aí, vamos dizer assim, baixar esse custo padrão e buscar uma nova meta, né? Ou seja, é um processo de aperfeiçoamento contínuo. Isso não pode simplesmente porque está abaixo da meta e simplesmente vamos deixar para lá. Não, tem que sempre buscar um processo de melhoria contínua, tá? Continuando aí com os exemplos, né?
Dessa forma, então, o custo padrão, né, ele é um instrumento bastante importante, né, para a empresa, é, que serve aí como um sistema de controle efetivo sobre os seus custos. Aquilo que eu disse, né? Sempre tem que estar fazendo essas comparações. É um processo de melhoria contínua, né? Que a empresa deve adotar, né? Dentro do seu chão de fábrica, né? E aí a gente tem algumas questões de variações, né? Que são as variações entre o custo padrão e o real. Isso visa o quê? Quando acontece variações de materiais, né? Então a gente tem que avaliar, né, que os custos que foram pré-determinados pelo padrão de materiais, né, comparado com o custo que realmente ocorreu. Então, se as variações de materiais ela foi para mais em relação ao padrão, o que aconteceu? Então vamos buscar a causa, tá? Busca a causa. Se está muito abaixo, também tem que buscar a causa, né? O que aconteceu? Eu fui muito superavaliei, né, ou subavaliei as minhas projeções, né, e então eu vou rever minhas projeções também. Então, aquilo que eu disse, o processo não para. Variações na mão de obra direta, na MOD, né? Então, se eu tenho um custo previsto de MOD e o custo da MOD real, então eu tenho que comparar, né, aquilo que eu projetei de custo de mão de obra, né, e o custo real, né? Então, eu tenho que ver se esse custo real ele está maior do que o projetado, eu tenho que ver o que está acontecendo. Será que não a quantidade de pessoal pode estar de mais ou está de menos? A remuneração está de acordo com o padrão de mercado? Tem problema de treinamento da mão de obra? Então, eu preciso buscar causas, né? Também variações nos custos diretos, que é o chamado dos custos indiretos de fabricação, que são os CIFs, né? Então também tem que buscar as causas, né? Ou seja, se aquilo que eu projetei está abaixo daquilo que aconteceu, eu tenho que buscar verificar se não está tendo problemas aí de diferenças no preços de aquisição desses produtos, ou se não está havendo desperdício aí nesses materiais também, né? Então eu tenho que procurar causas para verificar o que está acontecendo. E ainda continuando com os exemplos, né? Vamos ver aqui. As variações de materiais, né, que é a diferença entre o custo padrão da matéria-prima e o custo real, né, vai constituir aí a variação total da matéria-prima ou do material direto, né? Essas variações elas podem ser classificadas de duas formas, né? Ou seja, a gente tem uma quantidade consumida, né? Ou seja, o que pode determinar as variações na matéria-prima padrão e na matéria-prima consumida pode ser a quantidade consumida, ou seja, projetei uma quantidade, né, padrão e consumi mais. Então, teve uma variação na quantidade. Ou às vezes a variação na quantidade ela pode ter sido abaixo da prevista, porém a variação no preço que eu previ e o preço praticado está diferente. Então tem que buscar qual é a causa. A causa é na quantidade de matéria-prima consumida ou a causa é a questão do preço da matéria-prima. Eu projetei que a matéria-prima custava X e na verdade a matéria-prima custou X mais 2. Né? X mais 2. E aí, mesmo que eu tenha consumido menos, no final essa conta pode ser que dê um custo de matéria-prima maior do que aquilo que foi estimado pelo custo padrão. Então eu preciso buscar as causas. As causas podem ser de uma ou de outra forma, ou pode ser as duas também, tá certo? Ainda como exemplo, né? Ou seja, a variação da quantidade de matéria-prima, né, que é uma das causas, né, indica quanto de matéria-prima foi consumida a mais ou a menos para produzir uma mesma quantidade ou uma determinada quantidade de produto, né? Então, em alguns casos, né, essas requisições vão mostrar que o padrão, que a quantidade padrão pode não estar adequado para, né, aquilo que se gastou real, né? Então, se tem que identificar aí se houve quantidade de materiais adicionais, né? Ou seja, eu defini um padrão, né? E eu estou consumindo mais que o padrão. Então, aquilo que é mais que o padrão, eu tenho que fazer em requisições específicas, né? A linha de produção vai fazer requisições ao almoxarifado,
né, onde fica depositados os produtos, né, estocado a matéria-prima e os outros produtos que são utilizados no processo de produção, né? Porque na fábrica a gente tem a linha de produção e tem lá o estoque, que é o estoque de matéria-prima. Esse estoque de matéria-prima fica guardado no local que a gente chama de almoxarifado, né? Então a linha de produção faz requisições para o almoxarifado. Aquilo que excedeu a quantidade padrão definida deve ser feito em requisições extras, requisições separadas, para que depois você facilite aí a análise e o estudo dos porquês, né, que houve essa variação na quantidade de matéria-prima, tá? Então vamos ver um exemplo. Uma indústria, né, ela tem lá o seu custo padrão, né? E a variação de tempo da mão de obra em certo período foi de 100, né? 100 acima do número previsto. Ou seja, o previsto foi 1.000 horas e ela gastou então 100 horas a mais. Então ela gastou 1.100 horas, né, daquilo que foi previsto. No mesmo período, a variação do custo da mão de obra por unidade de tempo foi 10 centavos, abaixo do valor orçado, que foi de 1. Ela orçou a R$ 1 e gastou 90 centavos. Né? 90 centavos de mão de obra por hora. Tá? Por hora. Logo, né, o custo padrão da mão de obra era 1.000 horas vezes R$ 1, R$ 1.000, que seria o padrão definido. O real foi 1.100 horas, ou seja, gastou mais, porém, no preço, né, foi menor. Então, ela acabou gastando 990 reais. Então, nesse caso aí, houve 10 reais favorável para a empresa, ou seja, o custo padrão ficou acima do custo real, mesmo havendo uma extrapolação aí de 100 horas acima do limite definido, né, que era 1.000, né, gastou 1.100, porém houve uma economia no custo hora da mão de obra de 10 centavos. Então acabou essa diferença fazendo com que as variações ficassem abaixo ou favorável para a empresa. Aqui nós temos com relação à matéria-prima, que foi o que a gente falou lá atrás, né? A indústria, né, trabalha com custo padrão e previu que consumiria, né, 5 kg de matéria-prima a R$ 15 o quilo para produzir uma unidade do produto X, né, um produto qualquer, tá? Então 5 quilos a R$ 15 para produzir o produto X, tá? No final do período, né, constatou-se, né, que economizou 20% no preço do material, né, ou seja, em vez de pagar 15, pagou 20% a menos, porém gastou 20% a mais daquilo que ela previu. Né, em vez de gastar 5 quilos, gastou 5 quilos mais 20%, né, do previsto. Então, o custo padrão da matéria-prima era 5 quilos, né, 5 kg vezes R$ 15, era gastar 75, certo? Ele gastou 20% a mais, né? Então, 5 quilos mais 20% dá 6 quilos. Então, em vez de consumir 5 quilos para produzir uma unidade do produto X, gastou-se 6 quilos, né? 6 quilos. Entretanto, no preço, houve uma economia de 20%. Então, R$ 15 menos 20%, né? Multiplicado aí pelos 6 quilos, gastou-se 72. Né? Gastou-se 72. Dessa forma, houve aí uma variação favorável de R$ 3. Então, às vezes a situação pode acontecer dessa forma ou acontecer o inverso, né? O inverso. Ou acontecer que os dois superar aí, ter que ser maior, ou os dois ser menor. Então, é preciso fazer essas análises para ver o que acontece. Nem sempre tudo aquilo que é estimado acontece, mas pode ser que um estimado fique acima, um outro item estimado fique abaixo. No final, o que importa é o quanto que foi realmente o custo real. Tá? Logicamente, situações em que, por exemplo, consumiu-se mais matéria-prima, deve-se buscar a causa por quê que aconteceu. O problema foi a estimação que estava errada ou o problema é que houve desperdício nesse percurso? Então, vamos identificar gargalos de desperdício. Então, se
consegue identificar e reduzir, por exemplo, esses 20% para 10% de excesso, imagina qual seria a economia, né, com redução no preço de 15%, de 20% sobre o preço da matéria-prima. Então, aquilo que a gente diz, não é porque houve R$ 3 favorável que a situação deve ser acomodada. Não, deve-se buscar sempre melhorar o processo, ou seja, identificando aí as possíveis deficiências que pode existir no processo, de forma tal que esse custo real consiga ser o menor possível. Tá? Esse processo tem que ser um processo de melhoria contínua, não para nunca. Bom, as conclusões, né? Então, como eu disse, assim, o processo não é um processo contínuo, porque às vezes a gente tem, assim, os problemas de matéria-prima, de desperdício de custo da matéria-prima não tem mais jeito, mas pode ser que tenha outros problemas, por exemplo, equipamentos já com né, idade avançada de uso, começa a dar muita manutenção. Então, às vezes a causa de provocar aumento no custo pode ser, por exemplo, manutenções frequentes fora de um padrão se fosse um equipamento mais novo. De repente, substituir equipamento seria uma forma de reduzir o custo, tendo em vista que um equipamento novo vai dar, né, vai provocar uma quantidade de manutenção muito menor do que um equipamento vamos dizer assim, no final da sua vida útil. Então, são vários os aspectos que precisam ser avaliados para verificar aí aonde que estão as deficiências no processo de produção. Bom, então, em termos de conclusões, né? Então, pelo que a gente viu nos exemplos, as variações podem ser assim definidas, que são variações de preço, ou seja, diferença no preço estimado com relação à quantidade vezes a quantidade real, né? A variação de quantidade, a diferença de quantidade vezes o preço padrão. E aí, né, a gente vê que a verdadeira utilidade do custo padrão é que vai se revelar quando se começa a analisar as causas, né? Então, a partir do momento que eu tenho um padrão definido de custo, e aí eu vou comparar com o meu real, eu começo a ver, né, a importância de você ter um padrão, da empresa ter um padrão, e aí eu começo então a analisar quais são as causas que está fazendo com que a empresa não consiga atingir esse padrão. Né? Se eu não tenho um padrão definido, talvez eu não consiga ter essa percepção de problemas na minha linha de produção, no processo de produção. Então, a importância, a utilidade do custo padrão é nesse sentido, é definir um padrão. A partir do momento que eu percebo que aquilo que eu estou praticando não está em linha com aquilo que foi projetado para a empresa, eu vou buscar as causas, né? Tanto para variações de preço, tanto para variações de quantidade, para outros itens, né? Aqui a gente só falou de matéria-prima e de mão de obra, mas que são os itens, né, os dois itens mais, vamos dizer assim, mais relevantes num processo de produção, mas tem outros ingredientes que são os custos indiretos que também precisam ser investigados, né? Então, cabe ao departamento de compra, né, no caso de preços praticados, está mais caro do que aquilo que foi projetado, né, que foi estimado pelo padrão, ter que dar explicações porque comprou mais caro. Então, qual é a razão pela qual o departamento de compra pagou mais caro do que aquilo que foi estabelecido no padrão? E cabe ao departamento de produção, né, que é aquele que acompanha todo o processo de produção, explicar por que foram utilizadas unidades a mais de matéria-prima. Por que se gastou mais matéria-prima do que aquela que estava prevista, né, aquela quantidade que estava prevista no padrão. Então, cabe aos departamentos buscar aí as suas explicações. Né? Então, portanto, o processo de controle é o quê? É fixar uma meta, verificar se ela foi ou não atingida e caso, né, isso não tenha sido atingido, quais as razões que justificam essas falhas. Né? Então, por isso que é importante a empresa ter esse custo-alvo, né? Ou seja, o custo padrão. Tá bom? Então era isso que a gente tinha para falar sobre custo padrão. Fica aí as referências que foram utilizadas nessa apresentação.
contabilidade de custos do Eliseu Martins e também contabilidade de custos aí do Viceconte e o das Neves, né? Deixo para vocês aí essa mensagem aí de um ex-presidente dos Estados Unidos, né? O Theodore Roosevelt, para vocês. Então, bom estudo para vocês todos.